Somos um grupo de pessoas cuja meta é divulgar, praticar, através de palestras, textos e vídeos, a proposta da trimembração social de Rudolf Steiner. Proposta esta que transcende as polaridades do capitalismo e do socialismo da direita e da esquerda, em direção a um estado de consciência que permite ao ser humano usufruir da totalidade do seu eu na sociedade através da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Este ternário, liberdade, igualdade e fraternidade, tem raízes antigas na sabedoria Rosa Cruz, na sabedoria dos templários, que foram, respectivamente, repassadas aos maçons, e estes tentaram torná-la prática na Revolução Francesa, com os ideais revolucionários que então mudariam a sociedade antiga para uma nova ordem mundial, mais justa, mais igualitária e mais livre. Mas na Revolução Francesa, esse ideal trino, ou seja, constituído de 3 elementos, foi desvinculado em 2 elementos apenas, sendo um elemento, o da fraternidade, esquecido. A partir da Revolução Francesa, esses 2 elementos, a liberdade e a igualdade, foram canalizados para 2 correntes do século XIX na Europa. A corrente de Adam Smith, esse narigudo da foto, de perfil, e que foi o pai do liberalismo, e que propunha que todos os egos fossem livres para realizarem os seus projetos de vida, para ganhar dinheiro, para enriquecerem, para trabalharem e assim, acumulando o seu capital, se tornassem seres humanos felizes na Terra, com o seu dinheiro, com o seu capital, com seus bens, com suas propriedades. Isso se tornou, então, a matriz do neoliberalismo, a base do capitalismo. Uma liberdade que, entretanto, acabou por trazer para a sociedade, além dos benefícios individuais, desigualdade social. A outra corrente, dessa outra figura ao lado, que é Karl Marx, se tornou a corrente da igualdade, que, se contrapondo à liberdade de Adam Smith, propunha que essa liberdade fosse controlada, cerceada por um Estado e que essas diferenças geradas pela liberdade fossem equalizadas, tornando a sociedade livre de diferenças de classe, de diferenças entre ricos e pobres, e que todos fossem iguais. Adam Smith propõe a liberdade, Karl Marx a igualdade. Para onde foi, eu perguntaria, a fraternidade? Nesta figura, nós temos a liberdade de Adam Smith, na parte branca, e a igualdade de Karl Marx, o socialismo, na parte escura. São 2 propostas polares, uma dialética, que ora se encontram, mas na maior parte das vezes se distanciam. Se tornaram as diretrizes do mundo ocidental, no sentido econômico, a liberdade econômica, o igualitarismo econômico. E quase causaram, como polaridades, guerras mundiais. A trimembração social, TS, aparece num patamar mais acima, como uma síntese que complementa as 2, mas traz elementos novos. A trimembração social não é o capitalismo, não é a direita, e também não é o socialismo, não é a esquerda, mas é uma coisa mais avançada, é uma proposta mais humana, mais completa, que traz o melhor das 2 anteriores e acrescenta elementos novos, sendo um deles a fraternidade. E assim,
A grande contribuição de Rudolf Steiner foi ter colocado nos 3 elementos do ternário o papel de cada área, de cada função, constituindo assim a visão da sociedade como um organismo. Ou seja, a liberdade no polo da cultura e da expressão individual, a religiosidade, a espiritualidade, a moda, a produção, aquilo que o indivíduo é. Nesse campo, a liberdade é o elemento que norteia. A igualdade no campo das leis, das regras, do contrato social. Ninguém tem mais direitos ou mais deveres. Todos são iguais perante a lei. É a lei que regula o comportamento e os limites dos indivíduos livres em sociedade. E outro elemento é a fraternidade, que regula a economia, onde surge a noção fraterna de que o meu trabalho não se destina somente ao meu ganho pessoal, mas é um compartilhamento do que eu tenho a oferecer e do que eu posso receber. Uma troca fraterna, onde os que têm mais podem voluntariamente doar aos que têm menos, pois o objetivo na vida não é acumular lucros, como vê o capitalismo, nem tampouco que todos sejam iguais, como o socialismo, em sentido econômico, mas que cada um tenha a possibilidade de trocar, de expressar os seus dons e as suas sutilezas individuais, mas dentro de um contrato social, dentro de uma fraternidade e dentro de uma liberdade. Rudolf Steiner tentou propor isso aos políticos de sua época. Criou um movimento cultural em que participaram diversas pessoas, intelectuais, escritores, artistas, professores, empresários. Mas o resultado foi pífio. Ele percebeu que a sociedade da época não estava madura ainda para entender a trimembração social. Foi então que Rudolf Steiner tentou um outro caminho, criar as escolas Waldorf como uma maneira, entre outras possibilidades, de criar uma cultura da trimembração social, onde as crianças e as futuras gerações fossem informadas e vivenciassem a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E assim, essas gerações determinariam, com o tempo, uma consciência, uma percepção humana de que este é o caminho, e não o caminho das polaridades entre a direita e a esquerda, que são caminhos do século XIX, que são ideologias ultrapassadas e que nenhuma das duas opções tem resolvido o drama do ser humano na Terra de uma maneira satisfatória. Esta é uma foto da primeira escola Waldorf de Stuttgart, onde em 1918, 1919, ainda no final da Primeira Guerra Mundial, Steiner tentou mostrar aos professores Waldorf que uma das suas missões principais era desenvolver seres humanos livres, livres pensadores. Eu pergunto, livres de quê? Livres de qualquer condicionamento, de qualquer ideologia, e abertos ao ser humano, em suas potencialidades de liberdade, de igualdade e de fraternidade. E assim, aos poucos, a humanidade cresceria de geração a geração para perspectivas mais amplas. Esta seria o eixo central, uma das principais missões do professor Waldorf, de desenvolver essa liberdade de pensamento e de percepção na criança, para que ela não fosse aprisionada por ideologias polares, como direita ou esquerda, e se tornasse um ser humano livre, um ser humano fraterno e um ser humano igualitário.